Saudações a todos, meu nome é Eduardo. Hoje eu vou falar sobre mineração de dados. Vamos explorar o conceito, o processo de mineração e como as diferentes etapas do processo contribuem para a descoberta de conhecimento útil a partir dos grandes volumes de dados. Bom, falando rapidinho o que é a mineração de dados, né? Ela é o processo de encontrar padrões, anomalias e correlações aos conjuntos de dados, né? E segundo Thomas Davenport, ela é uma ferramenta estratégica que as empresas e organizações usam para ajudar a tomar decisões e conferir vantagens competitivas ao transformar os dados brutos em insights valiosos, né? Na mineração de dados, né, nós temos o processo KDD, que seria o processo inteiro de mineração de dados, desde a parte de extração e criação da data warehouse, o pré-processamento dos dados, a mineração e a visualização e entendimento dos dados, né? Agora eu vou especificar mais como é cada um dos processos, né? Começando pela coleta e armazenamento, né? Os dados são reunidos de diversas fontes de armazenamento em um data warehouse, né? Depois a gente passa pela parte de pré-processamento dos dados, onde os dados são limpos e organizados para evitar erros e inconsistências. Depois passamos para a parte de transformação, onde os dados são ajustados para um formato adequado, como normalização ou redução de dimensionalidade, por exemplo. Depois passamos para a parte de mineração de dados, né, onde a gente aplica os algoritmos que separam os dados, como, por exemplo, a clusterização, que ela agrupa os dados a partir da quantidade de grupos e os pontos de diferença, né? E a última parte é a interpretação e visualização, onde a gente vê a análise para embasar na decisão estratégica a partir dessa mineração. Falando de novo sobre a coleta, né? A primeira parte, onde a gente coleta os dados, esses dados vêm de diversas fontes, como banco de dados, sensores, planilhas, e muitas vezes eles vêm não estruturados, né? Por exemplo, eles vêm com uma tabela inteira de SQL, tipo, se você já viu uma tabela SQL, sabe que ela é cheia de colunas e tudo mais, é difícil de entender à primeira vista, né? Ou às vezes nem estruturados são, né? Por exemplo, como ver um texto, uma imagem, tipo, não sabe o que significa, mas está ali no banco, né? E passando pelo processo, a gente vai meio que lapidando essa informação. E para facilitar esse armazenamento, a gente faz o quê? A gente separa tudo isso, a gente pega a fonte e vai passando tudo para um data warehouse, né? Que é um repositório centrado, onde os dados são coletados e armazenados e onde que fica mais organizado. Aqui eu tenho um exemplo do Airbyte, uma ferramenta que conecta diversas APIs, databases e arquivos em outros diversos repositórios de arquivo e documentos e dados. Bom, chegando na parte do pré-processamento, que é uma das etapas mais críticas da mineração de dados, pois ela melhora a qualidade da informação, e esse processo ele inclui a limpeza do tratamento, que remove dados duplicados, a gente corrige erros de digitação e a gente padroniza os formatos dos dados, né? Preenchimento de valores ausentes, ou missing values, que é o termo mais conhecido, que, tipo, por exemplo, você tem um valor de uma compra que está muito exorbitante ou teve um erro no valor da compra, a gente basicamente, para não perder essa informação, a gente faz a média de todas as vendas e coloca no lugar, que seria um exemplo, né? E a parte de redução e normalização, onde a gente elimina colunas irrelevantes e tiramos dados que não fazem sentido para a nossa pesquisa. A parte de transformação, que depois do pré-processamento de dados, eles passam por uma fase de transformação. Essa etapa consiste em ajustar os dados para facilitar a análise e tornar o algoritmo de mineração mais eficiente. Entre técnicas utilizadas, a gente usa a normalização, os dados são escalonados para ficar na mesma faixa de valor, redução e dimensionalidade, que a gente remove variáveis redundantes, e a gente converte a parte de conversão de formatos também, que transforma os dados categorizados em valores numéricos. Agora a gente chegou na parte mais importante, né, ou no coração, que é a parte de mineração de dados. Aqui nessa etapa nós vamos aplicar algoritmos para encontrar os padrões, tendências e anomalias dentro dos dados. Podemos usar diversas técnicas como classificação, que agrupa dados em categorias pré-definidas, como classificação de e-mails em spams ou não spams, que seria mais ou menos a árvore de decisão e a floresta aleatória. A parte de agrupamento, o clustering, né, que é uma das mais usadas, que a gente identifica grupo dentro dos dados sem categorias pré-definidas, como segmentações de cliente e um banco de dados de venda, por exemplo. Regressão, prevê valores numéricos como vendas futuras com base em dados históricos, né? Associação, que descobre relações entre variáveis, como análise de cesta de supermercados, clientes que compram leite geralmente compram pão.
Ainda na parte de mineração de dados, agora eu vou falar um pouco mais sobre a clusterização, né? Que com ferramentas como Camins, DBScan, ela basicamente divide os clientes em grupos com categorias semelhantes e permite usar estratégias personalizadas de marketing. Por exemplo, um e-commerce pode identificar um grupo de consumidor que preferem produtos eletrônicos e enviar promoções direcionadas para essas pessoas, sabe? Sistemas de recomendação que usam dados históricos e interações dos usuários para sugerir os produtos e serviços. Por exemplo, a Netflix, ela analisa os seus filmes assistidos e recomenda títulos similares com base no comportamento de usuários com gosto parecido, né? É tudo uma comparação. Agora, na última etapa do processo, que é onde todo mundo quer chegar, né? Que é a interpretação e visualização dos resultados. Aqui os padrões descobertos na parte da mineração é analisado e transformado em informação compreensível. Assim, apoia a tomada de decisão e, tipo, algumas técnicas de visualização incluem gráficos de dispersão, que são úteis para identificar clusters e correlações, histogramas, mostra a distribuição dos dados, né? Gráficos de barra e pizza, esses são mais comuns, todo mundo já conhece, já viu como é que é um gráfico de pizza, né? Dashboard interativo, que permite explorar os dados dinamicamente, ajustando o filtro para obter insight mais detalhado. Tipo, não adianta nada você ter um bom processo de mineração de dados, mas no final você não entender o que está ali, né? Por conta da visualização. Bom, eu desenvolvi um exemplo prático de como funciona o processo de mineração de dados, né? Eu fiz em MySQL e usei o Python também para fazer a clusterização. Eu basicamente criei 2 bancos de dados e um data warehouse, e a partir desse data warehouse eu extraí os dados daqueles outros 2 bancos, né? E aqui, ó, é a criação dos bancos de dados, né? Eu criei o banco de loja com uma tabela simples e coloquei alguns valores meio que errados, né? Para poder tratar na hora de fazer o pré-processamento de dados. Como, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se consigo grifar. Eu tenho um valor muito alto e um valor de método de pagamento errado, né? Aí isso aqui já vai dar para fazer um exemplo de tratamento de dado. Aqui eu tenho a demonstração de como é passado os dados do MySQL para a minha data warehouse. Aí depois pelo Python, né? Eu usei as bibliotecas do MySQL, do Panda, do Matplotlib, o Seaborn para gerar os gráficos e usei a biblioteca pronta de clustering, né? Pelo Camins, que tem pronta já no Python. Que isso é muito bom, né? Porque eu tinha feito pelo MySQL, o processo de clusterização pelo MySQL, que, pô, muito ruim. Cara, a diferença foi exorbitante. Eu basicamente conecto o meu banco com o Python, ele extrai esses dados daquela tabela e ele calcula a clusterização, depois ele solta em gráfico, que eu vou mostrar aqui agora. Aqui está o gráfico de clusterização, né? Que são divididos em grupos, que a gente pega 4 grupos e seleciona uma média para fazer um ponto, e aqui ele vai separando. Esses clusters de 0 são de vendas médias de R$ 1.000 a R$ 2.000. Esses cluster outliners são de vendas que foram feitas a um valor muito alto, que acaba entrando como outliner, né? Que não necessariamente é um valor perdido ou algum erro, mas é algo que tem que ser investigado antes de se tomar uma decisão, né? E temos algumas vendas baixas e vendas altas também. Bom, agora finalizando o meu seminário, né, vou falar sobre as aplicações. A mineração de dados ela tem diversas aplicações no mundo real. Ela é utilizada por diferentes setores para otimizar processos e melhorar a tomada de decisão. Por exemplo, em negócios de vendas, saúde, financeiro, rede social, e principalmente na ciência e na pesquisa, né? Bom, galera, essa foi a minha apresentação. Espero que vocês tenham compreendido melhor com essa aprofundação no processo de mineração de dados. Aqui está as minhas referências. E é isso. Obrigado, valeu.